Olá pessoal, vamos lá resolver a segunda questão da nossa lista de integrais. Então, aqui na questão nós temos calcular a integral, tá, da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, né, vezes x ao cubo dx. Tá? Então, novamente, nós temos que pensar aqui, tá, em uma substituição adequada que vai nos ajudar a simplificar essa integral. Tá? Porque, novamente, resolver aqui de cara não está nada simples. Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui a nossa solução. Então, assim, um pouco que de cara dá para perceber que nós podemos chamar de u 1 mais x ao quadrado. Tá? Meio que de cara dá para fazer isso, né? Para quê? Porque aí nós vamos simplificar quem está aqui dentro da raiz quadrada. Vamos deixar só a raiz de u. Já ajuda muito. E o próximo passo é derivar u, né? Então, derivando u, o que é que nós vamos ter? Derivada de 1 é zero. E aí a derivada de x ao quadrado é 2x dx. Tá? Novamente, vamos fazer aqui um ajuste. Então, nós vamos ter que x dx vai ser igual a du sobre 2. Pronto. Só que aí a gente tem que caçar uma expressão para poder substituir, né, x dx para du sobre 2. Só que quando a gente observa aqui o termo que a gente quer aplicar a substituição, né, que seria esse daqui, não aparece só o x dx, né? Aparece x elevado a 5 dx. Então, por enquanto, a nossa substituição ela vai estar um pouco inviável. A gente vai ter que fazer um ajuste aqui nessa integral para tentar fazer uma substituição adequada. Tá? Então, percebam o seguinte. Vamos fazer o termo x dx aparecer. Tá? Vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos ter a integral da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado vezes aí x à quarta vezes x dx. Então, ó, conseguimos fazer com que o x dx aparecesse. Tá? E no lugar desse x dx, nós vamos substituir por du sobre 2. Aqui dentro dessa raiz quadrada, nós vamos colocar o u, só que ainda tem um x à quarta que está atrapalhando a nossa substituição. Tá? Então ainda não dá para resolver a integral, né, da forma como nós estamos planejando. Tá? Só que se a gente for observar o seguinte, se eu pegar aqui no lugar de u, né, nós estamos chamando o quê? U como sendo igual a 1 mais x ao quadrado. Se eu levar u ao quadrado, olha o que vai acontecer. Se eu levar u ao quadrado, também vou elevar 1 mais x ao quadrado. E resolvendo isso, nós vamos ter que u ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. X ao quadrado elevado ao quadrado fica x à quarta. E aí aparece o x à quarta aí que nós queremos substituir, né? Como é que fica legal? Então, olha só. Isolando o x à quarta, que é o que a gente quer substituir, nós vamos ter u ao quadrado menos 1 e menos 2x ao quadrado. Então, nesse x à quarta, que nós temos aqui na integral,
nós podemos substituir por essa equação, tá? Por essa equação aqui. Só que ainda vai ter um x ao quadrado atrapalhando, né? Percebam isso. Só que olha só, se a gente isolar o x ao quadrado dessa equação, tá? Da equação 1, nós podemos fazer o quê? Nós podemos substituir ele nessa equação 2. E aí vamos ter termos só de u, para ficar mais adequado. Então, novamente, da equação 1, tá? Da equação 1, o que é que nós temos? Que x ao quadrado vai ser igual a u menos 1. E aí, substituindo essa daqui nessa segunda, nós vamos ter que no caso, x elevado a 4, x elevado a 4, ela vai ser igual a u ao quadrado menos 1 menos 2 vezes. Quem é o x ao quadrado? U menos 1. Pronto. O nosso x a quarto vai ficar toda a expressão em termos de u. E a gente vai poder fazer a substituição e na nossa integral vai aparecer só a integral, a função, né? A nossa função em termos de u, né? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que x à quarta vai ser igual a u ao quadrado menos 1 menos 2u, menos por menos, mais 2. Fazendo o ajuste aqui, nós vamos ter que x à quarta vai ser igual a u ao quadrado menos 2u. Esse menos 1 com mais 2 vai ficar mais 1. E agora nós temos condição de, ao substituir nessa equação aqui, que nós chamamos de i, tá? Fazer a substituição dos nossos valores e ficar numa equação mais simples, só em termos de u. Tá? Então, olha como é que a gente vai ter a nossa substituição agora. Nós vamos ter aqui a integral da raiz quadrada 1 mais x ao quadrado, nós chamamos isso de u. Tá? X à quarta é toda essa expressão. U ao quadrado menos 2u mais 1. E o nosso x dx é du sobre 2. Que vai ficar du sobre 2. E aí nós temos agora uma integral toda, né, toda na variável u. E aí você pode até observar, não, mas será que não vai ficar mais difícil resolver? Se você, em determinadas questões, você pode fazer uma substituição e ter uma integral mais complicada para resolver isso. Isso pode acontecer, tá? Só que nesse caso aqui, nós podemos aplicar uma propriedade, tá? E a gente vai deixar toda essa integral mais simples de calcular. Vamos aqui para a próxima folha, tá? Nós vamos ter aqui, repetindo, a integral da raiz quadrada de u. Aí nós vamos ter u ao quadrado menos 2u mais 1, né, vezes du sobre 2. Deixa eu só conferir se está tudo certo. É isso mesmo. Tá? E aí, reescrevendo essa integral, nós vamos passar esse 2 que está aqui dividindo para fora da integral. Tá? Nós vamos ficar 1 meio da integral, e aí nós vamos fazer a distributividade, né? A raiz de u vezes u ao quadrado, menos raiz de u, raiz quadrada de u vezes menos 2 vezes u, raiz quadrada de u vezes u. Tá? Então nós vamos ter raiz quadrada, e vamos logo adiantar um passo, né? Vamos escrever a raiz quadrada de u como sendo u elevado a 1 sobre 2. Tá? Vezes u ao quadrado.
Então, menos u elevado a 1 sobre 2 vezes 2u. E mais raiz quadrada de u vezes 1 vai ficar só raiz quadrada de 1. Vamos escrever como sendo u elevado a 1 meio. Então, tudo isso aqui dentro do parênteses. Isso aqui, né, deu na variável, integração na variável u. Pronto. Então, nós vamos separar essa integral para calcular cada um desses termos aqui, tá? Nós podemos fazer o seguinte. Nós vamos ter 1 meio do que? Aqui nós vamos ter, separando, a integral de u. Já aplicando a propriedade, né, conserva a base, soma-se os expoentes. Tá? Se a gente for somar aqui esses dois aqui, então 1 meio mais 2, isso aqui vai ficar 5 sobre 2, né? du. E aí, nós vamos agora calcular a integral desse termo aqui, vai ficar menos, o 2 também já passa para fora, a integral, tá? De quê? De u elevado a 1 meio vezes u. Então, novamente, aplicando a propriedade, conserva a base e soma-se os expoentes. 1 meio mais 1, isso aqui vai ficar 3 sobre 2. No caso, du. Tá? E a outra integral que nós vamos ter é essa daqui, tá? Mais a integral, não tem nada que fazer com ela, vai ficar a integral de u elevado a 1 meio, também na variável u. Tá? Pessoal, eu coloquei aqui colchetes porque imaginei que eu ia colocar aqui um parênteses em algum desses termos, tá? Mas acabei não colocando, tá? A gente pode só voltar aqui e deixar entre parênteses, tá bom? Mas só isso. Agora a gente tem uma integral mais fácil de calcular, tá? Uma integral de u elevado a uma potência, tá? Então a gente vai usar aqui a regra da potência generalizada, que é basicamente o quê? Como é que nós vamos calcular essa integral? Então nós vamos ter aqui 1 meio, tá? E aí nós vamos ter a integral de u elevado a 5 sobre 2, isso aqui vai ser igual a u elevado a 5 sobre 2 mais 1 dividido por 5 sobre 2 mais 1. É uma integral mais simples de calcular, tá? É só usar essa regrinha, a regrinha da potência. Então, calculamos essa primeira integral aqui. Tá? Essa primeira integral foi calculada. Agora vamos calcular essa segunda aqui. Então, fica menos 2, tá? Vezes, e agora essa integral de u elevado a 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar u elevado a 3 sobre 2 mais 1 dividido por 3 sobre 2 mais 1. Tá bom? Então, vamos lá. Como eu já coloquei esse parênteses aqui, eu vou colocar o colchete para fechar. Tá? Pronto. Agora, vamos calcular a integral, né, de u elevado a 1 meio. O que foi que saiu aqui? Vixe Maria. Deixa eu só corrigir aqui, pessoal. Bug no sistema. Pronto. Então, como eu havia falado, nós vamos calcular essa última integral aqui, tá? Então, novamente, isso aqui vai ficar mais u elevado a 1 meio sobre 2 mais 1
dividido a 1 meio sobre 2 mais 1. E aí, fechamos aqui. Obviamente, nós vamos ter a constante no final, mas aí tá, vamos deixar isso para deixar lá na última parte da solução, tá bom? Então, é isso que nós temos que agora só ajustar, tá? Vou só fazer o cálculo desses expoentes aqui, desse denominador, e depois voltar para a variável original, que é a variável x. Tá? Lembra que a variável só está nos auxiliando para deixar as integrais mais elementares, né, de forma mais elementar para ser resolvida. Tá? Então, vamos lá. Passando para a próxima folha, pegando daqui, nós vamos ter, isso aqui vai ser igual a 1 meio, e aí nós vamos ter aqui do lado, essa primeira parte, 5 sobre 2 mais 1 vai ficar 7 sobre 2. Então, nós vamos ter u elevado a 7 sobre 2 dividido também por 7 sobre 2. Tá? Então, o segundo vai ser menos 2 vezes u elevado a quanto? U elevado a 3 sobre 2 mais 1. Vai ficar u elevado a 5 sobre 2. Isso tudo dividido também por 5 sobre 2. Tá? E o terceiro termo vai ficar mais u elevado a 1 meio mais 1. Então, 1 meio mais 1, isso aqui vai ficar 3 sobre 2. Então, u elevado a 3 sobre 2. Também dividido por 3 sobre 2. Percebe que na integração, né, a gente, numa polinomial, a nossa potência, a gente vai pegar ela e somar mais 1. E no denominador, o resultado dessa potência, a gente coloca ele embaixo. Então aqui ficou u elevado a 7 sobre 2, tá? Esse expoente aqui vai ficar também no denominador, o mesmo, tá bom? Porque quando deriva isso aqui, o 7 sobre 2 desce e cancela com esse 7 sobre 2. Tá? Mais a constante que nós colocaremos no final. Então, só fazendo aqui esses ajustes, nós vamos ter 1 meio. Então, nós vamos ter aqui o 7 sobre 2, né? Esse 2 vai para cima, multiplicando esse u elevado a 7 sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes u elevado a 7 sobre 2 dividido por 7. Então, menos 2, como esse 2 vai para cima, vai ficar menos 4, vezes u elevado a 5 sobre 2, dividido por 5. Mais. Então, o 2 está aqui embaixo, né? Ele vai para cima multiplicando. Vai ficar 2 vezes u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3. Tá? Novamente fazendo mais ajustes, tá, pessoal? Lembrando que a etapa da integração acabou aqui. Tá? A gente resolveu aqui essa integral nessa linha, e aí a etapa da integração acabou aqui. Agora a gente só está fazendo ajustes. Tá? Então perceba o seguinte, como esse 2 está aqui multiplicando todas essas parcelas, tá? Nós podemos simplesmente cancelar cada um desses 2, né, que tem o fator 2, e esse daqui por esse 2 aqui. Tá? E aí, reescrever isso da seguinte forma. Isso aqui vai ficar u elevado a 7 sobre 2, dividido por 7, menos 2, vezes u elevado a 5 sobre 2, dividido por 5, mais u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3. Agora, só que quem que a gente chamou de u? Tá? Quem foi que a gente chamou de u? Nós chamamos de u, lá atrás, nós chamamos o quê? Nós falamos que o u é igual a 1 mais o x ao
quadrado. Então, a gente vai retomar a nossa substituição. Onde tiver u, vamos colocar 1 mais x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 mais x ao quadrado. Vamos desfazer aqui esse expoente fracionário colocando em forma de raiz quadrada. Então, isso aqui vai ficar 1 mais x ao quadrado elevado a 7, tirando a raiz quadrada e dividindo por 7. Tá? Menos 2 vezes, aí novamente, tá? Aqui vai ficar 1 mais x ao quadrado elevado a 5, né? Tirando aqui a raiz quadrada. Por que a gente está tirando a raiz quadrada? Porque o denominador do nosso expoente fracionário é o 2. Se fosse o 3, seria a raiz cúbica. Tá? E aí a gente está dividindo aqui agora por 5. E mais, da mesma forma com esse, nós vamos ter o 1 mais x ao quadrado elevado ao cubo e tirando a raiz quadrada. Isso aqui dividido por 3. E agora, para dar o gosto final, né, para acertar a nossa equação, aí assim nós colocamos aqui mais a constante. Certo, pessoal? Então, uma questão, nós temos aqui 3 páginas para resolver ela, tá? Mas é uma questão que nos ajuda bastante a ampliar um pouquinho mais o leque de como que a gente pode fazer substituições. Tá? Então, a gente está na questão anterior, a gente fez uma substituição simples, né? Chamamos o u lá de cosseno de x, derivamos e substituímos tudo diretamente. Tá? Em alguns casos, nós precisamos utilizar, como esse exemplo, aquilo que a gente chamou de u, né? Aquilo que a gente chamou da nova variável, da nossa variável auxiliar. Né? U é igual a 1 mais x ao quadrado, mas foi possível ter que mexer com isso, né? Precisamos mexer com isso, elevando ao quadrado, por exemplo, para fazer mais substituições. Tá? Então, tem casos que você precisa ainda mexer com essa variável auxiliar para poder adequar as substituições. Tá? Essa questão é bem legal, é bem bacana para ampliar o nosso leque de possibilidades, tá? Para nos dar mais conhecimento para resolver questões de integral por substituição. É uma questãozinha grande, mas vale a pena observá-la. Certo, pessoal? Então, terminamos aqui e aí vamos gravar agora a terceira questão. Até o próximo vídeo, pessoal.